clube ontem recebeu um transfer ban da FIFA pela dívida de 4 milhões de dólares, mais ou menos 19 milhões de reais, com o Krasnodar da Rússia pela contratação do Cueva lá em 2019. E aí, com isso, não pode contratar mais ninguém, nem registrar os novos jogadores. Mas a gente tem a matéria do Rodrigo Matos, vou pedir para o JP colocar na tela para você ver, falando desse adiantamento da Libra pelos direitos de transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029. Pode ser a salvação para o Santos, PVC? Não, salvação eu acho que não. Porque no contrato estava claro que se pagará 10% como adiantamento, 10% em relação ao contrato todo. O Santos optou por fechar com a Libra. Na primeira discussão, o debate era sobre os 9 clubes da Libra que jogam a Série A deste ano, e o Santos já acerta o contrato para 2025 a 2029. 60 milhões não é muito dinheiro no cenário que a gente tem de futebol brasileiro hoje. Se você pensar que os clubes mais vencedores, Flamengo e Palmeiras, têm folhas de pagamento na faixa de 20 milhões de reais, são 3 meses de folha de pagamento. Então, não é um milagre, não existe milagre. O Santos tem que... Primeiro, o Santos tem que voltar para a Série A, para de fato ter o contrato da Série A do ano que vem. Segundo, o Santos precisa ser bem administrado. O Santos precisa ter fluxo de caixa, melhorar a relação dívida-receita e ter fluxo de caixa. Isso não se vai fazer com o contrato de televisão. O contrato de televisão é um pedaço disso. É aquilo que a gente falou no Finanças do Esporte na semana passada, que o Flamengo quebrou paradigmas, porque a impressão sempre é de que o futebol brasileiro dependia exclusivamente de venda de jogadores e de dinheiro de TV. E o Flamengo tem metade da receita vindo de outras fontes. Então, o Santos precisa fazer... É fácil para o Santos fazer o que o Flamengo fez? Não, o Santos não tem a torcida do tamanho do Flamengo. Mas o Santos precisa criar outras fontes de receita, que não seja só venda de jogador e só dinheiro de TV. O Hernan, aqui na nossa enquete, quem vai para a final? O Bragantino está levando, por enquanto, com 55% dos votos. E você, quem que você acha que vai? O Bragantino é um time melhor, é um time que está há mais tempo. O trabalho do Caixinha é um trabalho que já tem mais de uma temporada, já está virando mais uma temporada, mas eu ainda não consigo ver o Bragantino como um time decisivo. E aí eu vou puxar esse time do Caixinha no ano passado, quando perde para o Água Santa nos pênaltis, e esse mesmo time do Caixinha agora contra o Botafogo na pré-Libertadores. Eu acho que o fator Santos, o fator torcida, o fator arena, a bola vai correr mais. Isso, inclusive, é tema interno no Santos, foi debatido quando se transferiu o jogo para a capital paulista. Então, eu vejo o Santos... O fato do Santos ter o peso da camisa, o peso da torcida e um time que vem ganhando confiança, eu acho que passa o Santos. E você, PVC? Eu acho que passa o Santos 1-0 nos pênaltis. Preciso, muito bom. Goleadas do Carinho, 1-0. O Grêmio passou, hein? Tá na final do Gauchão pela 7ª vez seguida. Muito bom, hein, PVC? É o maior Grêmio, né? jejum do Internacional, até porque o Internacional foi octacampeão e o Grêmio, no máximo, foi hepta. E o Internacional, no ano que vem, vai ter o desafio de impedir o octa do Grêmio se o Grêmio ganhar do Juventude. Curiosamente, o Juventude foi o time vencido no jogo que deu ao Grêmio o seu heptacampeonato em 1968. Foi um empate 0-0 Grêmio e Juventude no Olímpico. Tem uma lenda que o time do Grêmio tinha... como é que é? Alberto, Arlindo, Ariercílio, Áureo e Ortunho, Cléo e Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir, que esse time é o time do hepta. Esse time não jogou junto nenhuma vez. Fiz a pesquisa hoje. Jogou junto 5 vezes com Everaldo e não Ortunho. Isso jogou. E ganhou 4 e empatou 1.
com essa formação, mas com o Everaldo. A notícia de ontem é Diego Costa. O Diego Costa tem o melhor início em qualquer clube nos últimos 10 anos. Desde que ele chegou ao Chelsea em agosto de 2014, e nos primeiros 4 jogos ele fez 7 gols pelo Chelsea. Desta vez, em 4 jogos, ele tem 5 gols. Foi o melhor em campo disparado ontem. E 4 jogos, 5 gols. Bom, ele fez 3 gols em 13 jogos no Botafogo. 3 gols em 13 jogos no Botafogo. Ele já tem 5 gols em 4 jogos no Grêmio. Ele fez 5 gols em 19 jogos no Atlético. Ele tem 5 gols em 4 jogos no Grêmio. Então é impressionante esse início do Diego Costa e chama a atenção porque o Abel Ferreira queria o Diego Costa e quem não quis foi a direção do Palmeiras, pelo retrospecto dele no Atlético e no Botafogo. Acontece que no Grêmio ele já ultrapassou o que fez tanto no Atlético quanto no Botafogo. E o argumento de quem estava na negociação com o Palmeiras e que já tinha o sim do Abel Ferreira e argumentou com o Palmeiras quando o Palmeiras fez a consulta, é que a preparação do Diego Costa e o foco do Diego Costa em relação principalmente ao Botafogo, era diferente. E Palmeiras, diferente, tem a questão lá do Jogner, o tio do Diego Costa, que é super palmeirense, sempre sonhou em ver o Diego no Palmeiras. Tinha um componente ali familiar, emocional, e tinha um componente de expectativa muito grande do Diego. Mas como o Palmeiras trabalha com números, trabalha com dados, trabalha com experiências anteriores, a análise de desempenho de mercado do Palmeiras viu que o Diego Costa, nas últimas 2 temporadas, não tinha desempenho bom, principalmente no Botafogo. E aí foi Leila e Barros votaram não, e aí o Abel acabou ficando isolado nessa escolha, e aí o Palmeiras pulou fora da negociação. Boa, bom bastidor. Agora, no jogo de ontem, o Grêmio fez 3 gols em 18 minutos contra o Caxias. Só que aí o Mike foi expulso porque levantou a perna na cara do adversário e quase complicou. Olha a foto, que impressionante. Quase complicou muito a classificação do Grêmio. E aí o Renato Gaúcho disse que multou o Mike em R$20 mil. Eu achei muito louco isso. Olha o que ele falou depois do jogo, o Renato Gaúcho. Só para vocês saberem que quando um jogador comete, por isso que eu falo, existe a caixinha. E eu multei ele em 20 mil, só para vocês saberem. Aqui se ganha bem, se ganha em dia, a estrutura maravilhosa do clube, mas se pisar na bola também vai deixar. E a caixinha agradece. Quero saber de vocês aí que estão ouvindo a gente. O que será que vai ser feito dessa caixinha? Churrasco, né? Eu quero saber o que você vai fazer com a minha caixinha. Vinho. Vou pagar cerveja pra você. Assim que eu puder. Eu já botei no mute aqui. Agora, tem 2 contrastes aqui dessa história do Renato. Tem 2 contrastes. Um contraste é o Maurício. Porque o Maurício foi expulso no jogo do Internacional contra o Juventude, levou um pito no vestiário, mas não se falou em multa, quanto mais de R$20 mil. O segundo contraste é o próprio Renato, que é uma das histórias mais deliciosas, que não é folclore, é história de verdade, do Renato, é que o Renato, nos anos 80, era o único cara que a torcida permitia ter um carro vermelho. E ele tinha lá um Passat vermelho nos anos 80, 83. Um dia ele entra no estacionamento do velho Estádio Olímpico a 100 por hora, dá um cavalo de pau, estaciona o carro, e o Fábio Koff, o presidente, lá em cima, olhando aquilo, falou: meu Deus, chama o Renato aqui na minha sala. Acabou o treino, o Renato foi na sala do Fábio Koff. Essa história é verdade. O Fábio Koff virou para ele e falou assim: pô, você já tem um carro vermelho. Aí você entra aqui a 100 por hora, pode acontecer um acidente. Cara, eu vou te multar. Sei lá, R$20 mil. Qual era a multa, não sei. Aí o Renato vira, isso era outubro de 83, a final do Mundial era em dezembro. O Renato vira para ele e fala assim: meu presidente, não vai me multar. Vamos fazer um acordo. Se eu fizer um gol no Mundial, o senhor me dá esse valor da multa para o meu bolso. Se o senhor não fizer gol, o senhor me multa. Se eu fizer o gol, o senhor me dá esse valor para o meu bolso.
Tá bom, combinado. Aí o Renato ia saindo, botou a mão na porta, virou para trás e falou assim: não, presidente, se eu fizer 2 gols, o senhor me dá 2 vezes esse valor. Aí o Fábio Koff disse: combinado. O Renato abriu a porta e foi embora. Foi para o final do Mundial contra o Hamburgo e fez 2 gols. Ele podia fazer esse acordo com o Mike. Duro vai ser o Mike fazer 2 gols na final do Mundial. Não é? E que gênio na negociação, né? Porque ele já tinha perdido o valor da multa, né? Então se deu bem, só se deu bem. É que nem a gente com o PVC. A gente só se dá bem, porque só tem essa opção para ele. Tocou, pagou, não tocou. Não pagou.